Hoje nós temos aqui um amigo muito importante, uma das lendas das danças tradicionais gaúchas, instrutor muito conhecedor. Hoje nós estamos aqui no Brasão do Rio Grande, em Canoas, em função do painel do Fegadã que vai acontecer amanhã. E eu tive essa oportunidade de conversar com o Sandro Arruda, o Nikito. O Nikito, ele acompanha o Paixão Cursos há um bom tempo, ministrando as oficinas, dando aulas de danças tradicionais e muitas vezes transmitindo conhecimento. Nikito, muito obrigado por esse momento de poder gravar esse vídeo. É um vídeo bem informal para o nosso canal do YouTube. E Nikito, eu gostaria que tu contasse um pouquinho da tua história. Como é que tu começou, como é que foi esse contato com Paixão, como é que é o teu trabalho? Tony, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, o convite de gravar algumas imagens e falar um pouquinho sobre tradição gaúcha, sobre o gauchismo. Dizer que não me considero o suficiente para estar dessa forma, em vídeo, falando, e também não me considero tão importante no movimento tradicionalista. Eu comecei no gauchismo por uma herança familiar. Os meus pais, na cidade de Lages, Santa Catarina, faziam parte de CTGs. Meu pai de Piquete de Laço era patrão de entidade tradicionalista lá, no estado de Barriga Verde. E logo cedo me convidou para fazer parte das Invernadas Artísticas, e assim eu comecei lá na cidade de Lages, no Centro de Tradições Gaúchas do Barbicacho Colorado. Isso foi lá mais ou menos quase no final da década de 80, segunda metade da década de 80. E logo me envolvi com o tradicionalismo nessa parte artística, a parte das danças, da musicalidade, da indumentária, e me via apaixonado por tudo isso. Eu já fazia parte, junto com meu pai, da parte campeira, os quadros de laço, os piquetes de laço. E logo que passei a fazer parte das Invernadas Artísticas, me apaixonei por isso tudo. E desde cedo achei importante, achei necessário estudar, ir ao encontro das obras. Naquela época a gente não tinha muitas obras, assim, eram poucos livros que a gente podia buscar informação, né? Eu lembro que a gente via o pessoal do CTG Barbicacho Colorado, os instrutores, vinham até o Rio Grande do Sul para ter informação no IGTF. Era uma coisa muito comum a gente ver eles, vamos buscar informação no IGTF. Depois até criaram em Lages também um Instituto Gaúcho, mas que hoje já não funciona mais, já faz muito tempo, foi extinto. O meu contato com as danças foi, a princípio, assim, de forma bem curiosa, né? Porque foi esse interesse que despertou uma apresentação que eu vi a Invernada Artística dançando. E depois, na sequência, me inspirei muito assim nos meus instrutores, meus primeiros professores lá da cidade de Lages, o Mola, que é uma figura muito conhecida, a Carla também, o Mário, são todos da família Arruda. E logo percebi que essa coisa de instruir Invernadas Artísticas seria uma coisa bem interessante que me agradava. Então comecei, meus primeiros passos foram lá em Lages, como aluno, mas logo em seguida já comecei a trabalhar como instrutor, assumindo algumas invernadas lá no litoral de Santa Catarina e aqui na Serra Gaúcha também. Então o meu início com a tradição gaúcha foi assim. Tu és uma referência, né, Nikito, com relação às danças tradicionais, mesmo que tu seja, digamos, educado e modesto, mas muitas pessoas tiram as dúvidas das danças tradicionais hoje contigo, até por esse contato com o seu Paixão. Como é que começou esse teu contato junto a ele? Faz quanto tempo tu trabalhas junto com ele, ministrando e ajudando, tanto nas oficinas, cursos? Quanto tempo faz isso? O meu primeiro contato com o Paixão, ou pelo menos com a obra dele, foi através de duas pessoas que foram muito importantes para mim. Enquanto aluno, tive como instrutor na cidade de São Joaquim, à época, 1991, de uma pessoa que foi fundamental para que eu entenda e compreenda de dança gaúcha, dança folclórica, dança tradicional, que foi o Rui Arruda, que eu considero o mestre dos mestres como instrutor. E uma outra pessoa que me influenciou muito, que hoje já não trabalha mais no Brasil, que mora fora do Brasil, é o Elton Carlos dos Anjos, que é o Carlinhos. Porque das vezes que eu comecei a pensar em instruir, eu observei o que o Rui fazia, a forma como ele instruía, onde ele buscava informação,
e observei muito o que o Carlinhos, dançando nas nossas invernadas artísticas, como companheiro de dança, o que ele falava sobre tradição gaúcha, o que ele falava sobre as roupas, sobre as danças. Então, essas duas pessoas me influenciaram muito no movimento tradicionalista. E a época, em 90, 91, lá no Minone Catarinense, o Rui me convidou que eles iriam para um encontro na Vacaria, e que depois acabou saindo um documento muito importante desse encontro, que foi a Carta de Vacaria. Eu estive nesse encontro lá, foi na sede social do CTG Porteira do Rio Grande, e acompanhei todos aqueles debates assim bem calorosos entre o Paixão e muitas daquelas pessoas que estavam lá naquele evento. E também acompanhei todos os questionamentos que deram origem à Carta da Vacaria, e que a Carta da Vacaria foi um documento fundamental para que a gente chegasse até onde a gente chegou hoje. Talvez as danças ainda não estejam 100% do que elas deveriam estar, talvez a indumentária não esteja 100% do que ela deveria estar, mas está muito perto, está muito próximo do que seria o ideal, né? Até mesmo onde há aquelas diferenças de entendimento, se a gente olhar, se a gente prestar atenção, as diferenças não são tão grandes assim, e tudo isso está muito perto do que aquele pessoal questionou lá na Carta da Vacaria. O que eles queriam? O seu Paixão falou para eles de danças que ainda não estavam reconstruídas, eu lembro claramente disso. Falou sobre indumentária e sobre música. Eles se reuniram, fizeram todos aqueles questionamentos na carta, e hoje a gente está muito perto de concretizar tudo aquilo. Eu diria que 99%, sem fazer demagogia da Carta de Vacaria, foi do que eles pediram, dos anseios que aqueles caras tinham, a gente alcançou. Nikito, até essa informação me deixa bem feliz, porque a gente vem trabalhando muito com relação a isso, né? E uma outra pergunta, Fegadã, tá? É um festival pequeno, surgiu a nível estadual, é lógico, mas ele já está para a sua 4ª edição. A importância dele, tu acredita que ele está indo no caminho certo? Algumas coisas ainda precisamos ajustar, sempre se precisa, né? Mas a importância dele, o que tu acredita da importância do Fegadã? O Fegadã, ele é o resultado de um questionamento, né? Que surgiu ali na região da Serra, Caxias do Sul, que foi feito aos candidatos há 3, 4 anos atrás, à época a presidência do MTG do Rio Grande do Sul, acerca da política do MTG do Rio Grande do Sul para aquela gente lá que faz tradição, que faz gauchismo, que paga anuidade e que não tinha um festival coordenado pelo MTG do Rio Grande do Sul voltado para eles. Então, o Fegadã é uma resposta do MTG do Rio Grande do Sul também a esses anseios. O Fegadã é a concretização da forma como aquela gente dança e se expressa, levando em consideração a bibliografia de João Carlos Paixão Cortes e Luiz Carlos Barbosa Lessa. O Fegadã, apesar de ser um festival novo, né, um festival que agora que está dando assim, os primeiros passos, é um festival extremamente importante para a cultura do Rio Grande do Sul, porque ele está abrindo um caminho que vai fazer com que acabe se abraçando as pessoas que dançam da forma A, da forma B ou da forma C. E eu percebo também que a política atual do MTG é usar o Fegadã nesse intuito, nesse objetivo. É diferente a visão do MTG, é diferente a visão da coordenação, da direção, da presidência do MTG, daquelas pessoas que individualmente continuam instruindo e continuam vendo seu mundinho. Uma coisa é o Nikito, instrutor de dança, o Tony, instrutor de dança, e outra coisa é quando a gente está à frente disso. Sim. Às vezes até a gente cobra coisas que depois a gente sabe, não, mas o caminho é esse, né? O caminho que os caras estão seguindo é o que tem que ser, né? Na condição e na posição que eles estão, eu faria igual. Tony, tudo isso me lembra assim dos meus primeiros contatos com o Paixão, né? Quando ele me convidou para trabalhar com ele lá no início, 2000 e pouquinho, para atuar na parte prática dos cursos dele. O Paixão sempre disse para nós que essa coisa das danças, da roupa, da música deve servir para unir os gaúchos e não desunir, né? E o Fegadã, eu acho que é um pouco isso. A gente já está, o Fegadã está proporcionando para a gente contato com pessoas
que viam a tradição gaúcha de forma diferente do que a gente vê, mas que fazem gauchismo tanto quanto a gente faz. Talvez um pouco diferente, até um pouco por essa coisa dos concursos, de regulamento. O concurso, no meu entendimento, é um mal necessário, né? Porque é o que faz a gente ensaiar, é o que faz a gente buscar a dança, buscar melhorar a indumentária, buscar melhorar a música. O concurso é isso. E o Fegadã é isso. O Fegadã veio ao encontro disso tudo, né? Veio ao encontro do que o Paixão também deseja. O Paixão abraçou o Fegadã, né? Ele não pode estar junto com a gente, mas nas vezes que a gente conversa com ele, ele chega a falar pra gente sobre isso, sobre a importância do Fegadã. Isso é excelente. E que tem um canal aberto a instrutores de dança, tanto iniciantes quanto aos que já praticam. Tem alguma dica para dar aos instrutores, principalmente em relação ao teu trabalho, ou o que eles podem melhorar no trabalho deles? Para os instrutores mais novos, é claro que o troféu é importante. O troféu é o sinal de que aquele trabalho naquele momento foi vitorioso e de que as pessoas trabalharam para conquistar aquilo. Mas a preocupação maior que a gente tem que ter não é com o troféu. Hoje eu vejo, depois de trabalhar 30 anos mais ou menos instruindo, que o mais importante de tudo é assumir essa responsabilidade, né? Assumir a responsabilidade com... Eu falo com paixão sobre isso, essa espécie de santidade cultural, né? Esse respeito que a gente tem que ter com as pessoas que transmitiram essas danças para o Paixão. Às vezes as pessoas falam assim ainda, Nikito, mas como é que o seu Paixão criou essa dança? Da onde ele criou essa dança? A gente precisa fazer as pessoas entender que 99% dessas danças tradicionais, elas foram pesquisadas, elas foram recolhidas por pessoas aqui no Rio Grande do Sul. Essas danças estavam quase desaparecendo, praticamente desaparecendo, e o Paixão e o Lessa foram lá, foram em campo, pesquisaram, recolheram. Depois houve um trabalho posterior de reconstituição de dança, edição de livros. Então, para os instrutores mais novos não ficarem limitados ao concurso. Claro que é importante você ser campeão de um concurso, deste ou daquele concurso, mas eu considero hoje que isso não é o mais importante. O que me trouxe até aqui não foram os resultados dos concursos. O que me trouxe até aqui foi buscar informação, foi buscar qualquer leitura sobre dança, sobre musicalidade, sobre indumentária é importante, é fundamental, porque vai formando o que a gente vai trazer depois como bagagem cultural. Então, para os instrutores mais novos, assumam com responsabilidade, levem a sério o fato de ser instrutor, converse com as patronais dos CTGs, façam eles ver que o mais importante não é o resultado. Repito, é claro que um troféu é importante, eu não sou tolo de dizer que um troféu não é importante, claro que é, até porque hoje nós vivemos as influências da geração concurso de dança, mas quando essas danças foram dançadas espontaneamente, não se dançava em concurso, se dançava em momentos de festividade, né? Outra coisa importante, deixar a rivalidade para cima do palco. Essas danças devem servir, essas da nossa cultura gaúcha, para aproximar as pessoas. Eu demorei muito tempo para entender isso. A partir do momento que eu me livrei um pouco dessa coisa do concurso, isso não quer dizer que a gente não deva concorrer com afinco, com dedicação. Se é um concurso, vai concorrer, né? E é importante que se tenha isso também, mas não é o mais importante. Hoje a gente está aqui em Canoas, na sede do CTG Brasão do Rio Grande, fazendo uma oficina para pessoas com danças que elas não conheciam e que está trazendo alegria para elas. E a gente percebe hoje, observando vocês, observando essas pessoas, que nós estamos plantando uma semente, como o Paixão e o Barbosa Lessa plantaram quando começaram a pesquisar, quando escreveram um manual, que a gente tem que entender um pouquinho melhor o manual, a linguagem que eles utilizaram à época. Hoje o próprio Paixão. Importante também os instrutores entender que o trabalho do seu Paixão, do folclorista, ele segue um princípio de continuidade, né? À medida que eles foram avançando nesses estudos, eles foram compreendendo até os próprios erros, né? Os vocábulos, as expressões que eles utilizaram para descrever esse ou aquele passo. Hoje eles perceberam, o Paixão percebeu que talvez não fosse o ideal, né?
mas que aquilo precisava ser feito. Então os instrutores compreender também isso. Isso eu acho muito importante. Bom, pessoal, já estão nos cobrando porque o Nikito tem que ministrar a oficina, ele é um dos nossos professores da dança hoje aqui. Nikito, muito obrigado por esse momento. É um canal simples, mas está à disposição o canal do YouTube quando tu precisares para qualquer comunicado ou alguma informação. Nós teríamos assim, eu sei que vocês gostaram do vídeo e o Nikito teria informações para nós passar a tarde inteira ou várias horas conversando sobre dança, mas haverão outras oportunidades. Muito obrigado, Nikito. Vocês querem ter despedido do pessoal? Tony, assim, eu quero me despedir dizendo o seguinte, assim, ó, da importância, por exemplo, desse veículo que tu está utilizando agora, né, através dessas imagens, esse canal no YouTube, as redes sociais. Essa é uma ferramenta que para nós causou um pouco de estranheza e ainda causa, mas é uma forma inteligente de ver e fazer tradição gaúcha. Agradecer a oportunidade, de fato, eu sou apenas uma ferramenta para o trabalho do seu Paixão, do Paixão Cortes. Mas agradeço de todo o coração, né? E espero que isso continue, que dê continuidade, e porque está dando acesso às pessoas a essas informações. Muito obrigado. Pessoal, fica um abraço então e fala aí, professor.